Vamos chegando, que a live hoje é super interessante, combinou muito com 2 episódios que houve hoje comigo. Hoje vamos falar sobre mentalidade de crescimento e no que isso pode te auxiliar a obter engajamento e produtividade do seu time. Aproveita, compartilha com outros líderes ou com outras pessoas que possam se interessar por esse tema de mentalidade de crescimento. Realmente é algo que pode trazer para a nossa vida muitos resultados positivos, muitos resultados favoráveis, não só no trabalho, mas na vida pessoal, no hobby, no esporte, enfim. Vamos lá, aqui falando Rômulo Frota, e hoje esse tema realmente é de extrema relevância, porque é a partir dele que, a partir da compreensão desse tema, que algumas coisas interessantes podem ocorrer na sua jornada de liderança, na sua jornada de obtenção de engajamento e produtividade do seu time. Realmente, pela experiência que eu tenho de 20 anos de gestão, aliadas com as pesquisas, estudos, leitura, prática, enfim, realmente obter mentalidade de crescimento é um fator, uma chave que abre muitas portas, não só para você, mas também para o seu time. Não só alavanca a tua jornada como líder, como também alavanca o desempenho, a performance desses colaboradores que estão contigo. E obviamente que uma das nossas missões é deixar essa galera, deixar os nossos colaboradores, o nosso time cada vez melhores, porque é como se nós fôssemos uma ponte para que eles se aperfeiçoem conosco, deem o melhor que podem, inclusive para eles, obviamente, para que eles, quando saírem do nosso time, quando saírem do nosso lado, eles possam ir para lugares até melhores. A ideia é essa, que a gente os prepare, contribua da melhor forma possível para que eles atinjam um nível de performance, que eles ocupem cargos melhores, ocupem lugares melhores, vão para empresas melhores, tenham, enfim. É como se nós fôssemos um trampolim, e se a gente conseguir fazer com que isso ocorra, muito melhor para a gente. E você deve estar até imaginando nessa altura do campeonato, poxa, Rômulo, mas então eu vou aperfeiçoá-los, vou treiná-los para que eles saiam, vão para outro lugar mais interessante? Aí eu te faço a seguinte pergunta: você prefere alguém que passe 10 anos contigo, ineficiente, sem estar engajado, sem estar produzindo bem, te dando dor de cabeça para o time? Você prefere estar 10 anos com essa pessoa, ou você prefere estar 1 ano só com alguém que é realmente fora da curva? Escreve aí nos comentários o que é que você acha. Ou então, não vamos colocar nem alguém que seja péssima performance, mas suponhamos que você tem alguém mediano no time. Então, tu prefere ficar 5 anos com esse profissional mediano no seu time, ou você prefere ter um top de linha que passe só 1 ano? A escolha é sua. Eu acredito que seja mais interessante, obviamente, a gente passar o tempo que for necessário com profissionais de altíssimo nível. Se eles encontrarem lugares melhores para ir, pelo menos durante o tempo que passaram conosco, eles contribuíram com alta performance. Hoje eu vou trazer aqui, obviamente, eu terei que trazer um conceitozinho básico de mentalidade de crescimento bem rápido, para daí você, obviamente, entender e captar aí qual é a conexão que isso tem com o engajamento e produtividade do seu time. E eu vou contar uma história muito interessante, 2 histórias muito interessantes que houve hoje, que estão altamente relacionadas com esse tema. Eu acho a questão de coincidências muito complexas. Tem um livro até muito interessante chamado Será que Deus Joga Dados?, que fala sobre a matemática do caos. É bem interessante, eu recomendo que você leia. Mas algumas coisas realmente parece que acontecem como se fosse alguém realmente escrevendo ali nas linhas da nossa vida, para quem acredita em Deus. Eu particularmente acredito muito em Deus, e parece que ele delineia realmente, olha, hoje você está pensando em falar isso, então eu vou te dar de brinde aqui, vou te dar um bônus, você vai conhecer uma pessoa que vai trazer mais reflexões, mais pontos de vista, mais subsídios para que você possa falar na live com mais propriedade. Olha que coisa interessante. Então vamos lá, vamos chegando, aproveita, compartilha com seus líderes ou com outros amigos seus líderes, compartilha também com seus colaboradores. Mas esse é daqueles temas que eu recomendo que, se você for passar para o seu colaborador, para os seus colaboradores, primeiro você assista.
Se você já me acompanha há um tempo, você se lembra que em determinados temas eu te recomendo que antes de você compartilhar para os seus colaboradores, se for o caso, você primeiro assista. Você deve estar me perguntando, mas por que você, em primeiro lugar, por que você recomenda que eu compartilhe com os colaboradores? Eu recomendo porque determinados conceitos, determinados temas, se eles já tiverem acesso a esses temas que eu trago, quando você for implementar, o terreno já está ali fértil, eles já estão sabendo do que se trata, eles já viram os ganhos, já entenderam os ganhos, e quando você for traçar a estratégia, quando você for implementar, obviamente eles já sabem e vai ficar mais fácil para você implementar isso com seu time. E agora você deve estar se perguntando, então por que alguns temas, como o de hoje especificamente, você recomenda que primeiro eu assista para depois eu compartilhar com eles? Eu recomendo pelo seguinte, alguns temas são direcionados para que você realmente implemente com eles, todos aliás, porém alguns gestores têm dificuldade em implementar, por várias razões, dentre elas algumas crenças, como uma que eu vou trazer hoje, da mentalidade fixa, algumas crenças, alguns valores que impedem, em algumas circunstâncias, do gestor ou da gestora implementar com o time. Então, mesmo que assista o conceito, mesmo que assista a live, tem essa dificuldade. Então, imagina você transmitindo para o seu time, compartilhando com eles um tema que é direcionado para você implementar com eles, e quando você chega lá, você não implementa, e como é que fica essa situação? Tipo assim, o time, poxa vida, compartilhou com a gente para que a gente já ficasse preparado para ele implementar ou para ela implementar, mas não implementou até hoje, já faz alguns dias, eu acredito que não vai implementar. Então fica como se você tivesse falhado um pouquinho, tivesse tido essa falha, e é uma falha que é em benefício do time, em benefício da produtividade, do engajamento. Então, por isso que alguns tópicos, alguns temas, eu te digo, quando eu peço para compartilhar, antes eu digo, olha, assiste primeiro antes de compartilhar, porque senão pode ser que não fique tão interessante para a sua liderança, para você como líder, você pedir para o time assistir, para prepará-los para quando você for implementar e você não implementar. Então pode pegar mal, pode desbalancear aí o roteiro. Então esse é um deles. Antes de compartilhar com o time, assiste, vê o que é que você acha, vê como é que você vai implementar e depois você compartilha com eles. Porém, é interessantíssimo você compartilhar com outros líderes, amigos seus, porque vai ajudar, vai fornecer subsídios poderosíssimos para que você possa implementar e eles também, com os times deles, essa questão. Vamos lá. Olha que coisa interessante. Hoje eu tive duas visitas, vamos dizer assim. Na verdade, não foram presenciais. Um foi uma ligação de um gestor amigo que me falou sobre a dificuldade que tem com o time. Me contou vários episódios realmente desgastantes, que levam realmente o gestor ou a gestora a ficar em uma situação que acredita que não tem mais jeito, que a única alternativa é realmente se desgastar, enfrentar aquilo, seguir, porque não tem formas de mudar, e todo o investimento de tempo, de energia, de dinheiro, de conhecimento que possa ocorrer para que aquilo mude é ineficiente. Então, realmente, acredita-se, alguns gestores acreditam nisso, e pela história que foi contada por esse meu amigo, quem ouvia realmente levava a crer que era desse jeito. Não foi o meu caso, porque eu já estou nessa jornada há muito tempo, estudando, praticando, implementando, desenvolvendo teorias, técnicas, enfim. Então, não cabe para mim, essa questão não encaixa. Mas, realmente, foi algo que me tocou porque eu vi o desgaste da pessoa e naquele momento eu fiquei imaginando, poxa vida, aqui na minha frente está típico, está bem desenhado uma mentalidade fixa. Mentalidade fixa de que são aquelas pessoas que acreditam que ou nasceram com um dom para determinada coisa ou não nasceram. Se nasceram com um dom para uma determinada atividade, desempenham bem, se não nasceram, não vão desempenhar. E assim classificam também outras pessoas.
o colaborador ou a colaboradora é incompetente, é ineficiente e será assim para sempre. Não tem como eles modificarem, não tem como haver uma transformação aí. Então, quem pensa dessa forma é o típico mentalidade fixa, e eu vou explicar aqui o que é mentalidade fixa de crescimento. É interessante você ouvir isso, porque aí você vai entender, e eu vou trazer a outra história que foi bem interessante, que complementa muito isso. Olha só, a mentalidade de crescimento é aquela em que as pessoas acreditam que o que importa para alcançar o objetivo final, o objetivo desejado, não é a habilidade que se nasceu com ela, não é aquela história de dom. Fulano de tal toca bem porque tem um dom de tocar instrumento musical. Fulano de tal joga muito porque tem o dom de jogar bem. Então, fulano fala inglês fluente. Olha só, esse aqui é até cômico esse exemplo. O João fala o inglês super fluente porque ele tem o dom de falar em outra língua. Meu Deus, aí nesse momento o João deve ficar se perguntando, poxa vida, e o esforço que eu tive para aprender isso, assistindo filmes em inglês, sem legenda, ouvindo músicas em inglês também, sem acompanhar a letra, não valeu nada eu ter ido para morar fora, passar alguns meses fora, convivendo com pessoas desconhecidas para aprender o inglês nativo do local, não valeu a pena? Então imagina isso. Então, quem tem a mentalidade de crescimento acredita que o que importa para atingir os objetivos são os esforços que são feitos para aquilo. Por quê? Porque na conquista, na jornada que se direciona para obter esse objetivo, quem tem a mentalidade de crescimento vai aprendendo outras coisas, vai aprendendo outras habilidades e vai fortalecendo cada vez mais aquela mentalidade, aquela habilidade que ela vai conseguindo ao longo do tempo. Por quê? Faz muito sentido. Quem tem mentalidade de crescimento, que acredita no esforço, à medida em que consegue um passinho a mais, essa pessoa valoriza aquele passinho, mas ela entende que precisa continuar se esforçando para melhorar aquele passo. Então, a cada passo que dá, se esforça para melhorar mais, porque sabe que a questão não é ter nascido com o dom ou não ter nascido com o dom. A questão é tudo o que acontece, o que é obtido tem uma influência muito grande do esforço que se faz. É claro que determinadas coisas, por mais que você se esforce, pode ser que você não consiga, mas a probabilidade é muito grande realmente de você ter uma chance maior disso. É claro que em algumas circunstâncias as variáveis do ambiente vão te impedir, as circunstâncias vão impedir. Imagina, por exemplo, alguém que não tem acesso a determinadas coisas e se esforça muito para conseguir atingir determinado objetivo, mas o meio que ela vai precisar percorrer para chegar àquilo é um campo minado que só algumas pessoas têm acesso àquele mapa e ela não tem acesso ao mapa, e sempre que ela dá uns passinhos, as pessoas que têm acesso ao mapa não dizem onde é que ela não pode pisar e ela acaba pisando numa mina e se dando mal. Então, realmente, em determinadas circunstâncias, é óbvio que o seu esforço não vai trazer um resultado tão óbvio como teoricamente traria, com base nesse conceito, mas que aumenta a probabilidade, aumenta em muito a probabilidade de você obter esse objetivo, isso aumenta. Então, essas são as pessoas que têm essa mentalidade de crescimento. E as pessoas que têm a mentalidade fixa são aquelas que acreditam que a pessoa só consegue fazer algo se ela já tiver nascido realmente com habilidade para aquilo. Qual é o grande problema nisso? O grande problema nisso é que as pessoas que pensam assim, elas não se esforçam para desenvolver uma nova habilidade. Porque, como elas acreditam que elas só têm sucesso no que elas já nasceram com aptidão para fazer, então elas temem entrar em um outro terreno que elas não têm uma aptidão, não têm facilidade em desenvolver, porque elas temem o fracasso. Elas estão tão acostumadas ao longo da vida a receber elogios por aquela habilidade nata que elas têm, que elas temem ir para um outro roteiro para serem desafiadas e não obterem êxito, e alguém chegar, poxa vida, você é tão boa naquilo, mas aqui você não conseguiu, ainda não conseguiu. Então essas pessoas temem muito
o fracasso nesse sentido. Enquanto as pessoas de mentalidade de crescimento, se escutam algo desse tipo, poxa vida, você foi bom naquilo, mas agora nesse sentido você não conseguiu obter êxito, realmente. Para as de mentalidade de crescimento, elas recebem isso e dizem, realmente, eu ainda não consegui, mas vou tentar superar esses equívocos aí que eu cometi para ver o que é que dá. E se alguém perguntar, poxa vida, mas se você falhar novamente, a pessoa de mentalidade de crescimento vai dizer, não tem problema, eu tento novamente. Então, o fato positivo que eu trago para você que possa ter mentalidade fixa é que dá para a gente transitar, da gente sair desse ponto A da mentalidade fixa para chegar no ponto B da mentalidade de crescimento. Olha que coisa incrível. Assim como não há, para você desenvolver alguma coisa, não precisa você ter nascido com aquela aptidão para aquilo, assim também para você transitar, você sair da mentalidade fixa para chegar na mentalidade de crescimento, há possibilidade, desde que você implemente, acredite nisso, obviamente, você não vai conseguir se você não entender esse conceito, mas dá para mudar porque são situações específicas, são comportamentos específicos, implementação de hábitos também. Por exemplo, suponhamos que você faz alguma atividade física na academia e alguém chega para você e diz, poxa vida, olha aqui, você já começou a pular corda? Pular corda ajuda a queimar bastantes calorias. E você diz, não, eu nunca tive coordenação motora com questão de nada que usasse os pés. Para dançar eu sempre fui ruim, para fazer algumas atividades que usavam coordenação motora, para jogar capoeira também eu era ruim, então isso daí também não vai dar certo. Se você tem a mentalidade fixa, você tipicamente pensaria dessa forma. Mas a partir de agora que você entende a questão da mentalidade de crescimento e que você pode implementar comportamentos que possam te tirar da mentalidade fixa para a mentalidade de crescimento, você vai poder, nesse exemplo, dizer, eu vou tentar pular essa corda. Porque se eu não conseguir, não tem nenhum problema, simplesmente eu não consegui. E se eu quiser insistir nisso, no outro dia eu vou tentar pular corda novamente. E assim vai, no outro dia também, no outro dia também. Por que eu estou falando isso? Esse exemplo é bem claro para mim porque eu sempre achei bacana quando eu treinava uma arte marcial que envolvia muito pular corda, que a gente treinava, tinha um treinamento de boxe, então a gente precisava treinar corda para desenvolver habilidade, também queimar calorias, desenvolver resistência, enfim. Também ajuda na mobilidade, mas o fato é que eu via os meus companheiros de treino pulando corda, pulavam perfeitamente, várias vezes rápido, e eu olhava aquilo e eu disse, poxa vida, será que eu vou conseguir isso? E eu pulava na terceira passada, eu não conseguia. E na segunda vez, no outro dia, também de novo não conseguia, mas eu já sabia desse conceito. Eu disse, não, eu vou tentar, porque um dia eu vou conseguir pular pelo menos 10 pulinhos aqui. E fui tentando, foi aumentando a quantidade, até chegar um momento em que ficou tranquilo, pular corda muito tranquilo. Mas não foi fácil no início. E se eu tivesse naquela ocasião uma mentalidade fixa, eu iria dizer, poxa vida, eu não vou tentar isso aqui não, porque isso aqui realmente já estou há 2 semanas tentando e não passo da quarta corda, da quarta passada da corda. E comigo foi assim, tá? Eu passei pelo menos umas 2 semanas conseguindo só 4 passadas na corda. E de vez em quando eu vejo alguém na academia, por exemplo, pegando a corda e pulando, e já vai até a 7ª corda, até a 7ª passada, aí é que se engancha, e a pessoa diz, não, isso aqui eu acho que não vai dar certo. E eu pergunto, você já havia tentado antes isso? E a pessoa diz, não, é a primeira vez. Poxa vida, a primeira vez você já fez 7, e a pessoa fica meio confusa. Aí eu explico, olha, você me viu pulando, e às vezes a pessoa vai tentar a corda porque algumas vezes vê outra pessoa pulando, e já aconteceu de eu estar pulando bem, pulando a corda, e alguma pessoa achar que é fácil e vai tentar e não consegue. E eu disse, olha, você fez 7 vezes, para mim, se eu tivesse começado dessa forma, eu teria adorado, porque eu não passava das 3 passadas de corda. Então, e a pessoa fica motivada, e eu digo, olha, isso aqui que eu estou te falando não é para te motivar, não, isso aqui é verdade, aconteceu dessa forma. E então, quando a gente tem a mentalidade de crescimento, a gente não tem esse medo de errar.
Mas agora a questão, o que é que tem a ver a mentalidade de crescimento com o engajamento e produtividade do time? O que é que tem a ver isso com a liderança? O que é que tem a ver isso com o gestor ou com a gestora? O que tem a ver é que é o seguinte, alguns gestores acreditam realmente que o problema, que o desgaste, não vamos colocar problema, que o desafio, que o desgaste, que a coisa não está andando ali redondinha, que não está havendo engajamento e não está havendo produtividade, por algo influenciado exclusivamente pelo time. Que a culpa disso é exclusivamente o time. E aqui vou corrigir, vou tirar a questão da culpa. Mas como consequência exclusiva do comportamento do time, pela falta de habilidade do time. Então, alguns gestores, além de acreditar isso, eles acreditam que não tem uma forma de o time sair daquele padrão, de a equipe sair daquele padrão de ineficiência, de falta de engajamento e falta de produtividade, ou está tendo muito retrabalho porque está tendo muito erro, ou deixa-se de fazer determinadas ações que geram prejuízo para o time, geram prejuízo para a empresa. Alguns gestores acreditam que não tem jeito. Eu lembro até que uma das minhas queridas mentoradas, que eu admiro muito, é uma excelente líder, no começo das nossas mentorias, ela me dizia, tem gente que não tem jeito. E aí eu até complementei, eu disse, olha, tem gente que não tem jeito, mas do jeito que a gente quer que tenha. Se a gente fizer, implementar algumas técnicas, a gente vai ver que realmente isso que a gente pensa precisa dar uma reformulada nessa frase. E isso é muito interessante porque ao longo do tempo a gente vai implementando e vai vendo o resultado. Mas agora o seguinte passo é como chegar até os líderes ou aos gestores que ainda não têm liderança e demonstrar que há uma variável muito forte, muito especial, que pode auxiliar, contribuir muito, tanto positivamente como, obviamente, pode contribuir negativamente para o desempenho do time, que é o gestor ou a gestora. Como a gente vai fazer isso de uma forma que eu não chegue para o gestor ou para a gestora e diga, olha, isso aqui está acontecendo, não é só por causa dos seus colaboradores, você tem participação nisso. Como chegar dessa forma sem alimentar uma alegação de culpa, sem dizer, olha, você é culpado por isso. Porque, na verdade, não é uma questão de culpa, é simplesmente a falta de implementação de algumas técnicas ou então implementação de técnicas que não cabem para aquela cultura. E olha que interessante, agora eu vou trazer a história que ocorreu hoje na volta do trabalho. Eu fui do trabalho para a academia, fui de Uber e no caminho, no Uber, eu peguei um motorista que me contou uma história fascinante sobre liderança. Olha que coisa interessante. Na maioria das vezes, quando eu pego Uber, obviamente dependendo da circunstância, eu clico lá naquela opção de não querer conversa durante o trajeto. Tanto pode ser em uma circunstância onde eu não queira que demore a viagem, porque você sabe que quando o motorista está conversando com alguém, ele dirige mais lento. Obviamente, isso é automático, ele vai dirigir mais lento. Então, eu procuro não conversar quando eu estou realmente que eu quero que não haja demora na viagem. Então, eu seleciono aquele botãozinho de não haver conversa. Ou então, quando eu estou concentrado para um determinado encontro ou reunião, algum projeto, enfim. Algo que no meu destino eu precise chegar já com os ajustes mentais feitos, já chegar concentrado, eu clico em não ter conversa. Mas quando não são esses episódios, eu gosto de conversar, eu não ativo isso. Então, a gente foi batendo um papo e ele começou a falar sobre a experiência que ele teve como gestão e isso eu ainda não havia falado e não falei, que eu ajudava gestores a obterem engajamento e produtividade dos seus times. Eu só falei isso no final da conversa. A partir de quando ele começou a falar, eu achei muito interessante os argumentos que ele trazia, a experiência dele, o que ele implementava de técnica, que era obviamente muito eficiente. E eu, inclusive, tirei o caderno da mochila, da bolsa,
caderninho que eu sempre levo comigo para anotar e peguei a caneta e já fiquei preparado ali para anotar alguma coisa, alguma sacada que pudesse sair daquela conversa, daqueles relatos dele. E como um bom adepto da mentalidade de crescimento, eu reconheço que as pessoas são uma fabulosa fonte de aprendizado. Então, quem está do meu lado, não quero saber quem é. Se a gente começar a bater papo e eu tiver um caderno do lado, eu já pego o caderno e pego a caneta, porque se surgir alguma sacada ali que eu considere que pode ser importante para contribuir para que eu ajude os líderes, os gestores a obterem engajamento e produtividade dos times, eu já anoto para que isso tenha contribuição, que possa contribuir para você gestor, para você gestora. Então eu perguntei durante o percurso, já com o caderninho na mão, eu perguntei, olha só, o que é que você, nessa sua jornada de gestão, ele tinha também uns 20 anos de gestão nessa experiência, e eu posso lhe dizer com categoria que não era gestão, era liderança. Pelo que ele me contou, pelas implementações que ele utilizava, deu para perceber que era realmente um grande líder e saiu de lá por questões financeiras, Por que eu estou dizendo isso? Por que ele saiu de lá? Porque você deve estar ouvindo e já deve estar perguntando, poxa vida, se ele era tão eficiente dessa forma, por que ele saiu de lá? Ele não foi demitido, ele pediu para sair por questões financeiras. Ele foi para um outro roteiro que não tinha mais essa questão da liderança, porque lá no lugar não estava mais suficiente para arcar com as despesas dele. Mas enfim, eu perguntei o que é que você considera nessa sua gestão, nessa sua experiência, o que foi que você considerou mais desafiador, o que foi que te deu mais desgaste? E ele pensou e ele disse, olha, Rômulo, eu sinceramente eu não me lembro o que foi algum episódio que me trouxe desgaste. Quando ele me disse isso, eu achei fascinante. Eu pensei, poxa vida, então não deve realmente ter havido algo que trouxe um dissabor para ele grande, porque senão, obviamente, ele teria se lembrado disso. Nessa jornada, ele teria se lembrado para... Enfim, a gente sabe que a gente não esquece de coisas que desagradem. A gente esquece com mais facilidade as coisas que agradam do que as coisas que desagradam, porque as coisas que desagradam, elas mexem no nosso sistema emocional do cérebro e gravam uma memória de longa duração. Então eu fiquei impressionado com isso, eu achei interessante e eu fiz uma conexão muito forte com o episódio da ligação do meu amigo gestor, que falou do time, que era uma dificuldade enorme e de que não tinha jeito, que esse gestor já tinha tentado de tudo para que o time melhorasse e o time não melhorou, e esse gestor já havia, nas palavras dele, desistido. Olha, eu desisto, eu vou continuar na gestão, vou continuar como eu estou, mas eu desisto de tentar implementar alguma coisa porque isso não vai dar certo. E nessas ocasiões eu tenho muito respeito, porque dependendo da situação, não cabe eu estar ali querendo doutrinar, nem passar técnica. Eu, na verdade, recebo esse tipo de relato, em algumas ocasiões, como um desabafo, como uma oportunidade que o gestor ou a gestora está tendo ali de me contar alguma coisa, de ter como desabafar para alguém, porque eu sei como para muitos gestores, eu sei como é muito pesado para alguns gestores e eles precisam realmente desabafar com alguém. E tudo bem, você pode até estar me perguntando, não, então recomenda que vá para uma terapia, porque o melhor lugar de desabafar é na terapia. Eu posso até concordar com você, mas às vezes a gente realmente prefere desabafar com alguém que entenda o roteiro do que alguém que não entenda. Se isso é eficiente ou não a nível de ser uma válvula de escape, aí eu não vou entrar nesse mérito, mas algumas circunstâncias realmente é mais interessante para a gente, ou nos parece mais interessante que a gente desabafe com alguém que entende o roteiro pelo qual a gente está passando. Então, muitos gestores realmente desabafam algumas vezes uns com os outros. Eu tenho essa facilidade de ter amigos gestores que chegam para mim realmente para desabafar e eu me sinto muito honrado com isso e eu respeito isso. E eles não chegam para eu passar determinadas técnicas, porque eles sabem
que eu ajudo os gestores nesse sentido, mas eles vêm realmente para desabafar, para contar sobre os episódios que houve e são, na verdade, experiências que ficam comigo que eu já fortaleço ainda mais os exemplos para ajudar com ainda mais eficiência os gestores a obterem engajamento e produtividade dos seus times. Mas eu perguntei para ele então, ao longo da conversa, ele trouxe um ponto que eu achei fundamental sobre alguns gestores que não tinham a eficiência que ele tinha, porque deixavam algumas coisas a desejar, como, por exemplo, a informação, que ele priorizava a informação, e eu achei muito interessante porque eu também priorizo a informação, a comunicação, que eu também priorizo a comunicação, o feedback, que eu também priorizo o feedback, e o treinamento, a gente treinar o nosso time, a gente precisa treinar o nosso time. É aquela história de alguns gestores não querem realmente dar esse passo, suponhamos que metaforicamente seja um passo para trás, para dar vários para frente, porque é como se fosse aquela metáfora do gambito da rainha, aquela pecinha que a gente sacrifica, que nesse caso seria o tempo, a gente sacrifica essa peça para ter uma probabilidade maior de ganhar o jogo. Então a gente sacrifica o tempo, que seria essa peça do xadrez, para obter mais resultados mais na frente, para o time ficar mais independente, ficar mais autônomo, para você trabalhar menos, obviamente, porque tem gestor que concentra tudo em si. Se o time se algum colaborador não consegue desempenhar uma atividade bem, ele ou ela, gestor ou gestora, já pede, já recebe aquela atividade para fazer, ao invés de treinar o membro do time que não está conseguindo fazer aquela atividade, para que a partir dali ele consiga fazer sem a intervenção do líder. O que é que o líder faz? Pega a atividade, alguns, né, obviamente, pega a atividade para fazer porque acredita que é mais barato fazer. Não é mais barato, é muito mais caro, meu amigo, minha amiga. É muito mais caro porque você vai se sobrecarregar desnecessariamente e ainda vai prejudicar o desenvolvimento daquele colaborador ou daquela colaboradora que poderia aprender a atividade e fazer sem a sua intervenção. Mas isso, novamente eu trago, faz parte da mentalidade fixa. A pessoa que acha que não, ali não tem jeito, está errando muito, eu prefiro fazer. Quem tem mentalidade de crescimento, arrisca esse tempo para chegar para o colaborador e fazer esse tipo de coisa. A notícia que eu reitero, que é positiva, bastante boa, bastante agradável, é que ninguém nasceu fadado a ter mentalidade fixa até a morte. Na hora que a gente quiser mudar a mentalidade fixa, a gente muda para uma mentalidade de crescimento. Alguns vão mudar com mais dificuldade, porque já tem algumas crenças mais enraizadas, mas a partir do momento que se aceita, pelo menos fazer o teste, aí já é um pulinho para você ser considerado alguém que é adepto da mentalidade de crescimento, porque os ganhos são enormes. Então, depois desse relato, dessa experiência dele, eu perguntei, então, você considera que o gestor é a variável talvez mais relevante para o desenvolvimento, para a produtividade do time? Eu refiz a pergunta, novamente, para ficar mais claro para ele. Você considera, então, que o gestor é a peça mais relevante do time para que o time obtenha engajamento e produtividade? E ele me respondeu, sem dúvida nenhuma. Não há como ser diferente. E ele me contou até uma história que na indústria, que era o ramo que ele era gestor, na indústria eles têm uma gíriazinha que eles chamam, ele até me perguntou se eu conhecia essa gíria, e eu já conhecia, que é filho de fulano, que é o seguinte, o gestor que tem um time, isso na indústria, uma gíriazinha que eles usam na indústria, o gestor tem um time, o líder tem um time tal que depois de um tempo espelha algumas técnicas do líder, espelha alguns comportamentos do líder, tem a performance parecida com a do líder ou então até melhor. Então fulano diz, olha ali, tá vendo? Ali é filho do fulano de tal. Ali filho do João, filho da Maria. Significa que é um colaborador que passou algum tempo sendo colaborador da Maria e assimilou as técnicas
os procedimentos, a cultura, a mentalidade que a Maria tinha. Olha que coisa interessante. Então, faz todo sentido realmente que o gestor tenha essa função especialíssima no desenvolvimento positivo ou então em uma adaptabilidade negativa, vamos dizer, disfuncional do time. Ou seja, o gestor pode fazer com que o time eleve o padrão ou o gestor pode contribuir para que o time reduza o padrão de engajamento e produtividade. E se você é gestor, olha, você tem que ter isso em mente. Eu sei que é difícil de a gente absorver essa situação. Você pode até estar pensando, poxa vida, Rômulo, então você está querendo dizer que o meu time não performa bem por minha culpa? Não, eu não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer é que ele pode estar performando mal até este momento e a partir deste momento, com a compreensão maior que você tem do time, desse conceito que eu trouxe, você tem subsídios para contribuir para que o seu time tenha uma performance melhor. Faz sentido para você? A partir desse momento você vai contribuir de uma forma que, porque assim, eu sei que você contribui positivamente desde quando você entrou na gestão. Eu não tenho a menor dúvida que você dá o seu melhor, o melhor que você pode, o melhor dentro das informações que você tem para desenvolver o seu time. Eu não tenho a menor dúvida disso. Não faz o menor sentido para mim alguém chegar para mim e dizer, olha, esse gestor aqui está acabando com o time. E já ouvi relatos de assim, está acabando com o time intencionalmente. E na hora eu já contesto isso. Eu disse, olha, intencionalmente não é possível, porque não tem como um gestor intencionalmente destruir a performance do time. Então, você gestor, eu sei que você faz o melhor que você pode dentro das informações que você tem. E agora, com mais informações voltadas para essa mentalidade de crescimento, você vai ter, a partir de agora, mais oportunidades de contribuir para que esse seu time performe melhor. A gente contribui com essas técnicas e a gente obtém realmente um resultado muito satisfatório, mas para isso você precisa implementar, precisa entender que você é uma variável poderosíssima para conseguir isso, para obter isso. E eu te digo mais, você está onde você está para isso. Você não está no seu cargo de gestão só para ser considerado um gestor ou uma gestora. Não é para você ter o título de gestor que você está aí. Você está aí para uma missão. E a sua missão é obter engajamento e produtividade do seu time. E dentro dessa missão tem outras submissões, vamos dizer assim, submissão, miniaturas da missão. Não é submissão no sentido de se submeter, não. É pequenas missões dentro dessa missão maior, dessas missões maiores, que você precisa treiná-los. Você precisa fazer com que a informação flua de uma forma melhor, que a comunicação flua de uma forma melhor. E para isso existem técnicas que elas independem se você é bom em tal coisa ou bom em outra coisa. Claro que cada momento, cada situação, cada time vai ter uma forma de você implementar, porque cada time tem a sua cultura, cada time tem as suas características, cada time tem o seu perfil, mas dentro disso você pode contribuir enormemente. Pode não só pode, como deve. Você deve contribuir enormemente para isso. E pode até estar parecendo que eu estou aqui dando bronca. Eu não estou dando bronca. Eu estou aqui para te ajudar. Se você for gestor ou gestora, eu estou aqui para te ajudar. Porque o objetivo final dessa caminhada, da implementação das coisas que eu estou trazendo para você, é você ter mais engajamento do seu time, mais engajamento de você também, mais produtividade, o seu status vai melhorar, você vai ter mais reconhecimento dentro do trabalho, você vai ter mais reconhecimento dentro do seu time, você vai ter mais satisfação pelo que você está conseguindo fazer, pelo legado que você está deixando, pelas pessoas que você está desenvolvendo, pelos líderes que você está formando. Inclusive, esse motorista de Uber contou que nessa jornada dele, ele formou vários líderes. Ele tinha 14 líderes
subordinados a ele e esses líderes tinham seus colaboradores. Então ele formou esses líderes que estavam subordinados a eles, alguns ele havia formado e outros que não eram líderes nessa época, ele ajudou a formar e foram para outras empresas já com esse know-how de liderança. Então olha como você pode deixar um legado muito bacana. Então isso vai te trazer muita satisfação, vai te trazer inclusive saúde e vai te fazer chegar em casa com menos estresse que muitos gestores têm quando chegam em casa porque não conseguem esse engajamento do time, trabalham pelo time. Olha onde já se viu o gestor ou a gestora trabalhar pelo time. E você deve estar até pensando, não existe isso. E olha, existe e tem muitos gestores que trabalham pelo time. É isso mesmo, tem muitos gestores que trabalham pelo time. Então, esses gestores chegam em casa, obviamente, desgastados, estressados, chateados porque estão fazendo isso e fazem isso na melhor das intenções. Por quê? Porque não conseguem que o time faça, não conseguem que os colaboradores façam e para que a equipe não deixe de produzir, ele mesmo ou ela mesma vai precisar fazer. Então, veja que a intenção é a mais positiva possível, só que está sendo de uma forma equivocada. É como se você tivesse uma rota tranquila para você sair de onde você está para chegar em uma lagoa, e você, para chegar naquela lagoa, para ir por essa rota, precisaria de algumas pessoas para abrirem os portões. E essas pessoas que abrirem os portões seriam seus colaboradores, eles estão com muita dificuldade para abrir os portões e você acredita que eles não têm condições de abrir aqueles portões. Então, para não demorar para você chegar na lagoa, ao invés de você treiná-los para que eles saibam abrir aqueles portões, você vai por outro caminho para chegar até a lagoa, só que esse caminho é cheio de lama, tem alguns espinhos e você quer chegar lá na lagoa de qualquer forma e você passa por esse caminho cheio de lama, cheio de espinhos, chega lá machucado ou machucada, chega lá desgastado, chega lá em um estado que você não vai curtir mais a lagoa, porque você já chegou exausto, chateado ou chateada, machucado pelos espinhos, cheio de lama, triste, desgastado, não vai curtir a lagoa. Então é da mesma forma, eu quero que você faça isso para que implemente essas técnicas que eu estou te dizendo, eu quero que você implemente essas técnicas, receba essa ajuda que eu estou te dando para que você possa cumprir com a sua missão de liderança, formar esses líderes, ter mais propósito na sua vida e ainda conseguir chegar em casa com energias salutares, com energia que você possa curtir a sua casa, curtir o seu momento, independente de você ter família ou não, você chegar no seu lar e dizer, hoje foi um dia produtivo, um dia satisfatório. Não estou dizendo que você não vai ter trabalho, nem vai ter desgaste, nem vai ter estresse. Não estou dizendo isso porque é impossível. Como é que a gente trabalha e não vai ter desgaste? Como é que não vai ter estresse? A gente vai ter estresse, obviamente, mas a gente pode ter o estresse só o necessário para o cumprimento daqueles projetos, daquelas metas. E, obviamente, no desenrolar pode surgir algum atrito com algumas pessoas, mas isso é normal da nossa vida, faz parte da complexidade da vida. O que é desnecessário é você chegar extremamente estressado, sem energia, de forma desnecessária. Aí você chega quando isso acontece, você chega muito chateado, triste, não leva boas energias para sua casa, não leva contentamento. Você chega em casa da seguinte forma, Maria, ainda bem que eu já cheguei daquela bomba, agora eu vou tomar um banho e vou dormir, porque eu não aguento mais, eu quero é dormir, porque acordado eu me mantenho chateado. Olha como é a realidade de muitos gestores. O contrário é, você chegar em casa cansado, mas o dia foi produtivo, você diz, poxa vida, o dia hoje foi cansativo, mas nós conseguimos fazer muita coisa, a produtividade foi ótima, o time está engajado, isso é muito bom, a gente fez um trabalho de equipe e foi muito satisfatório. Você chega com mais energia em casa, porque o estresse, o que vai te
te desgastar não é o estresse, é o que você considera do estresse. Eu já trouxe isso para você em um outro momento. Já tem pesquisas nesse sentido, de que o que te maltrata não é o estresse, é o que você considera dele. Então, nessa segunda situação, houve um desgaste típico do trabalho, mas foi um desgaste feito com o sentimento de ter sido feito em equipe, com boa produtividade, com bom engajamento. Então, ao invés de você chegar em casa cansado ou cansada, você chega com energia, chega disposto, contente e pode ter ainda disposição para fazer uma leitura, enfim, aí é da sua preferência. Então, espero que tenha contribuído, espero que você implemente o mais rápido possível, espero que você saia, se for o seu caso, saia dessa zona de mentalidade fixa, que é uma zona infrutífera, é uma zona que não traz prosperidade, e vai para a mentalidade de crescimento, porque onde você chegar, no que você agir dentro dessa mentalidade, vai haver prosperidade, você vai formar novos líderes, novas pessoas, os projetos vão andar, a equipe vai fluir e vai ser muito satisfatório. Então, um grande abraço e até o mais breve possível. Tchau, tchau.